Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos dar continuidade com a nossa disciplina de administração de banco de dados e na nossa aula de hoje nós teremos o conteúdo de normalização de banco de dados, parte 2. Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre a segunda forma normal e como ela é importante para a criação de um banco de dados. Bom, pessoal, a gente já conheceu qual é a necessidade da primeira forma normal. Nós visualizamos que a primeira forma normal, dentro de um banco de dados, nos permite que nós não tenhamos duplicidade nas informações. Isso é péssimo para qualquer banco. Isso não pode acontecer. Redundância de informação não é permitido. Por isso que precisa ser retirado na primeira forma normal. Depois que a nossa tabela já passou pelas regras da primeira forma normal, nós podemos agora nos preocupar com as regras estabelecidas pela segunda forma normal. Na segunda forma normal dos bancos de dados, nós precisamos agora ficar atentos, de olhos bem abertos, para algo que se chama chave primária. A gente já sabe que em toda tabela de banco de dados, nós precisamos dessa chave primária. Ela é que permite que a gente consiga linkar todos os outros atributos dessa tabela para uma tabela específica. Como, por exemplo, nós, estudantes, porque todos nós somos estudantes, quando nós somos matriculados em uma escola, ou em uma universidade, em um curso técnico, todos nós passamos a ter algo que se chama número de matrícula. Esse número de matrícula, toda vez que a gente vai na secretaria ou vai no sistema da escola ou do curso, normalmente é esse número que é solicitado para nós, porque esse número nos representa. Ele é o código que vincula todas as nossas informações. Então, se eu pego o número da minha matrícula, coloco no sistema e coloco buscar, ele vai trazer todas as informações referentes à minha matrícula naquela instituição de ensino. Dentro desse banco de dados, com certeza, a matrícula é a chave primária. E todos os seus dados estão vinculados a esta criaturinha que é a chave primária. Então, na segunda forma normal, a gente precisa se focar nessa chave primária e precisamos seguir essa regra. Olha aí qual é a regra. Dentro da segunda forma normal, todos os atributos desta tabela precisam estar vinculados literalmente a uma única chave primária. É isso que deve acontecer. Se porventura, dentro de uma tabela, tem um atributo que não depende da chave primária daquela tabela, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada que não está certa, de jeito nenhum. Então, esse caso precisa ser resolvido. Por exemplo, vamos dar uma olhada. Imagine uma tabela que você está criando, uma tabela de supermercado, onde você adicionou alguns itens. Você colocou o número do pedido, olha aí, presta atenção. O número do pedido, você colocou o código do produto, você colocou o nome do produto e o valor do produto. Será que essa tabela ela está na segunda forma normal? Se vocês observarem essa tabela, ela está respeitando sim a primeira forma normal, porque não está tendo duplicidade de informação. Mas tem um atributo que não está muito legal. É o atributo justamente o número do pedido. Ele está um pouco assim, destoado dessa tabela. Ele está um pouco perdido por aí. Por quê? Porque esse número do pedido, ele tem uma grande possibilidade de estar vinculado a uma outra chave primária, ou até mesmo ele ser uma chave primária de uma outra tabela. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar esses atributos e precisa reorganizá-los. Em muitos casos, para nós adicionarmos a segunda forma normal em uma tabela, provavelmente a gente vai até precisar dividir essa tabela em duas.
ou em 3, vai depender da necessidade. Nesse exemplo que eu estou falando para vocês desta tabela de supermercado, o mais indicado é o seguinte, que nós façamos 2 tabelas. A gente vai precisar criar 2 tabelas para deixar esse banco na segunda forma normal. Eu vou pegar o número do pedido, vou colocar de um lado em uma tabela e vou chamar essa tabela de pedido. Vou criar uma tabela pedido para esse número do pedido. Então, eu vou ter uma tabela pedido com o atributo número do pedido e vou colocar, por exemplo, o nome do pedido. Pode ser. E na outra tabela, eu vou dar o nome de produto e aí sim irão ficar os outros, os outros atributos, as outras informações, como o ID do produto, o nome do produto, o valor, a quantidade e assim vai. Tudo que está relacionado ao produto deve ficar na tabela produto. Tudo que está relacionado à tabela pedido deve ficar na tabela pedido. Então, isso às vezes pode até passar desapercebido, sabia? Pois é, por isso que a gente precisa ter muito cuidado e atenção na segunda forma normal. Peraí, antes que eu me esqueça, você não pode de jeito nenhum cometer esse erro. Não vai pensando em colocar a segunda forma normal na prática antes de você ter colocado a primeira forma normal. É obrigatório você seguir uma sequência. Você precisa primeiro ter feito joinha na primeira forma normal, deve estar extremamente correto a forma normal, e depois é que você vai adicionar a segunda forma normal. A gente precisa seguir as sequências, tudo bem? Porque senão a gente pode cometer algum erro desnecessário. Então, turma, quando se fala da segunda forma normal, nós estamos falando do foco de nós termos uma tabela mais organizada. Não importa se o seu banco de dados vai ter mais tabelas. Mas o meu banco de dados só tinha 2 tabelas e agora, depois que eu passei para a segunda forma normal, de 2 passou para 4, para 5 tabelas. Meu Deus, e agora vai ter muita dor de cabeça? Não, turma. Você teria dor de cabeça se você não adicionasse a segunda forma normal. Então, não tem problema a quantidade de tabelas. O importante é que essas regras sejam aplicadas. Até mesmo porque a segunda forma normal, ela garante que o seu banco esteja mais organizado, tenha estruturas mais fixas, que você tenha garantia que não vai haver redundância. Visualmente, só na tabela, isso pode até parecer que não vai dar problema. Mas na hora de nós começarmos a codificar o nosso banco de dados, na hora de nós começarmos a implementar os nossos bancos de dados, um banco que não está formalizado é uma grande dor de cabeça. Então, vamos seguir as regras de normalização. Bom, pessoal, antes de nós começarmos a realizar essa implementação, que eu sempre falo para vocês, que é tão necessária, nós precisamos ter muita atenção nos atributos que são utilizados. É muito importante que durante esse período você tenha clareza de que todos os atributos foram adicionados na sua tabela. Então, se você já fez o seu diagrama de entidade e relacionamento, acabou deixando passar alguma coisa, passou pela primeira forma normal, deixou passar alguma coisa, chegou na segunda forma normal, turma, ainda dá tempo. Então, observem se está faltando algum atributo. Se você realmente adicionou todas as tabelas necessárias para o seu banco de dados acontecer, certo? É importante que tudo esteja muito bem definido. Não importa se o seu banco de dados terá 10, 15, 20 tabelas. O que importa é que todos os dados necessários nesse banco de dados estejam vinculados em tabelas apropriadas. Ok, turma? Bom, pessoal, hoje nós fizemos aí uma recapitulação sobre as normas do banco de dados, as formas normais
dos bancos de dados. A gente relembrou a primeira forma normal, nós conhecemos as características da segunda forma normal e nós também aprendemos sobre a importância de nós observarmos uma tabela onde todos esses atributos obrigatoriamente precisam estar vinculados, dependentes de uma chave primária específica. Bom, pessoal, eu peço que vocês entrem na nossa plataforma, que leiam um texto de aprofundamento, respondam um quiz, respondam também a nossa pergunta central do fórum e façam aquele comentário lá nos comentários de 2 colegas. Tudo bem?